Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 448 do livro Ao Pé da Cruz, ou As Dores de Maria, escrito pelo padre Frederick William Faber. Estamos na seção 2 do último capítulo, capítulo 9, a natureza da compaixão. Tendo considerado, segundo nossas forças, o propósito divino da compaixão de Maria, devemos agora passar à segunda questão, a natureza e as características de sua compaixão. Qual o significado? Qual o significado da palavra compaixão? Toda e qualquer dor pela paixão de Nosso Senhor é compaixão. As complementações dos santos, seus êxtases dolorosos, os estigmas e as coroas de espinhos, a impressão dos emblemas da paixão na carne de seu coração e a pena interior e milagrosa pela paixão, tudo isso é, ainda que de muitas maneiras, compaixão, no sentido teológico da palavra. As lágrimas, as orações e as meditações dos devotos cristãos comuns, as penitências da Semana Santa, entre seculares e entre religiosos, a via sacra ou outras devoções à paixão são também compaixão, no mesmo sentido estrito. Por isso, parece que toda tristeza causada pela paixão, toda dor que é eco da paixão em nosso coração, não importa se esta tristeza toma a forma de oração, de penitência ou de obras de misericórdia para com os outros, é o que entendemos por compaixão. Esta é a grande parte, de fato, parte indispensável da vida interior profunda de cada crente. Quanto mais santo é o coração em que existe essa compaixão, mais próxima será a sua união com a paixão vivificante de Nosso Senhor. A intimidade e a beleza místicas desta união dependem do vigor das operações da graça e da intensidade da vontade de identificar-se com a vontade de nosso Salvador, da ausência de todo e qualquer pecado e de todo e qualquer egoísmo corrompedores da integridade da união ou retardadores do processo de graça, e finalmente da ternura do coração e do autoesquecimento do amor extático que a acompanha. Agora, em todos esses aspectos, a compaixão de Nossa Senhora é incomparável com a compaixão dos santos, e tanto é assim que podemos usar a palavra compaixão para significar sua presença à paixão, e usar palavras mais comuns para a união dos santos com os sofrimentos de Nosso Senhor. Mas assim como quanto à cooperação, Nossa Senhora não só cooperou com Jesus no mesmo sentido em que os santos cooperam, ainda que em grau superlativo, mas cooperou mais intimamente com ele, de maneira que os santos não poderiam cooperar, assim também se dá com sua compaixão. Na verdade, foi realmente contemporânea da paixão e ocorreu na presença da paixão. Com efeito, é notável que todas as dores de Nossa Senhora tenham sido comprimidas nos 33 anos. Nenhuma caiu nos 15 anos anteriores, nenhuma caiu nos 15 anos posteriores. Procediam da presença de Jesus. Eram o próprio contato de seu coração com o seu coração maiúsculo com o seu minúsculo. A presença real da compaixão de Nossa Senhora, ao momento e ao lugar da paixão, dá-lhe uma união com a paixão que nenhuma outra dor
por Nosso Senhor, poderia compartilhar. Era parte do mistério vivo. Não foi resultado gradual de longa meditação. Não foi dor sentida na calma reclusão de um claustro sem distrações, ou emoção piedosa despertada pelo cerimonial maravilhoso de uma igreja crente. Não veio da literatura, ou do ritual, ou da história, ou de revelação privada, ou de misticismo, ou da arte, ou da poesia, mas de ver e de ouvir a paixão, na qual estava imersa e da qual era parte integrante. Era parte da vida de Nossa Santíssima Senhora. Era uma série de eventos que lhe aconteceram a ela, dores exteriores que produziam as feridas interiores. Ela tinha direitos próprios pelos quais podia participar da paixão. Não era necessário que lhe fossem outorgados pela graça, pelo amor, pela participação ou pelo poder da fé. Eram direitos seus enquanto mãe. Ela sofreu em toda a crueza e em toda a desonra da realidade. Estava no meio da multidão. Foi empurrada, ridicularizada, distraiu-se pelo tumulto. Sua tranquilidade interior foi assaltada pela agitação e pelo horror dos sentidos. Tudo isso é verdade quanto à compaixão e somente quanto a ela. Ademais, sua compaixão era parte da paixão no sentido de que a aumentava de fato. Junto com Judas, com Anás, com Caifás, com Pilatos, com os soldados romanos e com os judeus, temos de reconhecer a Maria como uma das pessoas que esmagaram o coração do Salvador pela dor. Com exceção do abandono do Pai, podemos supor que talvez não tenha havido dor em sua paixão que se igualasse à visão do coração quebrantado de sua mãe. Assim, sua compaixão foi parte integral de seus sofrimentos. A compaixão de Maria e sofrimentos de Jesus. Conquanto fosse bela e extremamente santa, uma adoração e um rebento do céu, para ele não passava de angústia. Conquanto ele amasse intensamente cada alma, e portanto amasse a todos coletivamente, com desejo contínuo e ardente que confunde nossas conjecturas, a alma de sua mãe era para ele objeto de um amor surpreendente, que ultrapassava de longe o que ele sentia por todas as criaturas juntas. Vê-la, portanto, num oceano escuro de tempestades e de mágoas, foi para ele uma tortura terrível. Mas tal dor era causada por ele mesmo. Derramava-se de sua alma para a sua alma, letra maiúscula, para a sua minúscula, a cada instante, a cada vergonha, a cada dor, a cada ultraje, a cada indignidade. Era ele quem a torturava. Ele tornava os instrumentos de tortura algo que ultrapassava o limite da resistência humana. Ele aprofundava a escuridão que a cercava. Não era senão ele o que fazia tudo isso. Sem ele, ela não teria sofrido dor alguma. O abraço dele era a agonia dela. Ele era uma espada ardente e afiada que atravessava o coração que mais amava. Assim, toda a amargura que se derramou sobre ela, ele tomou-a de volta para si, sem com isso tirá-la dela. A amargura reentrou em seu sagrado coração como outra paixão, como outra grande dor criada por ele. Subjugou-o com um dilúvio de aflição. Assim, a compaixão procedeu da paixão e voltou a ela, de modo que havia antes identidade que união entre elas. A compaixão era uma forma particular da paixão. Suas palavras, a Santa Brígida, expressam-no. Abre aspas. A dor de Cristo era a minha dor,
porque seu coração era meu coração. Adão e Eva venderam o mundo por uma maçã. Meu filho e eu redimimos o mundo com um só coração. Fecha aspas. Porque a compaixão de Maria era contemporânea da paixão e, na verdade, parte integral dela, imprimiu-se-lhe o caráter de sacrifício e de expiação pertencente à paixão, numa escala e segundo uma espécie que não pertence às dores dos santos. Assim como a paixão foi o sacrifício de Cristo na cruz, assim a compaixão foi o sacrifício de Maria sob a cruz. Foi seu eterno oferecimento ao Pai. Foi oferecimento feito por uma criatura imaculada pelos pecados das demais criaturas. Seu ganho era perda para ela. A iluminação de seus corações era o fardo do dela. O filho dela era sua vítima. A vida dela foi um tremendo martírio. Sua oferta subiu ao céu juntamente com a oferta de Jesus. Eram como 2 grãos de incenso sobre as brasas do mesmo turíbulo. Com fragrância diversa, subiram ao trono em círculos de fumaça azulada, perceptivelmente diferentes, mas inseparáveis. Quando o som da flagelação subiu aos céus, os suspiros de Maria subiram com ele. Quando o grito da multidão por Barrabás tocou ferozmente o céu, a agonia de Maria subiu, como doce canção, em meio ao clamor ardente, aos ouvidos do Pai. Junto com as batidas do martelo, as batidas de seu coração subiram até ao trono e não passaram despercebidas. Seus sussurros foram ouvidos como as 7 palavras que Jesus disse na cruz. O último grito dele foi ouvido 2 vezes no céu, porque ecoou no coração de Maria. Assim, durante as horas da paixão, cada oblação era oferta de Jesus e oferta de Maria. Eles caminharam juntos, eram feitos da mesma matéria, foram perfumados com o mesmo tipo de fragrância, foram iluminadas pelo mesmo tipo de fogo, foram oferecidos com a mesma disposição. Por isso há um caráter expiatório e sacrificial peculiar na compaixão de Maria. O mundo foi redimido pela paixão de Nosso Senhor. Mas nunca houve, no conselho de Deus, paixão de Jesus separada da compaixão de Maria. As 2 coisas eram oblações simultâneas, entrelaçando-se a cada momento nos mistérios, até chegar ao Pai eterno, procedentes de 2 corações sem pecado, o coração do filho e o da mãe, pelos pecados de um mundo culpado, segundo sua própria vontade livre. Nunca houve dor santificada das criaturas tão confundida e tão unida com a dor redentora de Jesus como a compaixão de sua mãe. Além disso, a compaixão de Maria foi exemplo para toda a Igreja. É parte do ensinamento dos 4 evangelhos. Tem função em todas as épocas do mundo. É fonte contínua de santidade em cada geração de fiéis. É um poder vivo e que difunde graça entre os filhos de Deus. Realmente leva multidões de almas para Jesus. Rompe os laços do pecado e os maus hábitos. Derrete corações frios e estimula as afeições mornas dos torpes e dos mundanos. Derrama luz e ternura, e um espírito de oração, e um amor ao sofrimento, e uma sede de penitência em inúmeras almas, entre o nascer do sol
e o pôr do sol de cada dia, e em toda a extensão do mundo, de polo a polo. Forma santos, anima as ordens religiosas. É um tipo de vida espiritual especial para as almas individuais. Sobe até ao céu como música angelical infinita. Em todos os lugares da igreja há um eco dela. Dos 7 lugares profundos ela ecoa eternamente. Tempo e espaço não estão relacionados a ela. Simão ainda profetiza, e nós ouvimo-lo. E uma dor ao longo da vida corre ao lado da nossa perseverança nos caminhos da graça. Ainda hoje Maria vai com Jesus para o Egito e habita lá. E o Nilo flui, e as sombras em nossa alma são as substâncias da graça. Ainda hoje a mãe procura o filho por 3 dias e o encontra, enfim, no templo. Ainda hoje o encontra com a pesada cruz sobre os ombros, e nós o encontramos nela. Ainda está ao pé da cruz, atraindo a todos os filhos para si. Ainda acompanha a descida da cruz e o sepultamento, reproduzindo novamente os patéticos mistérios nos novos corações que os filhos de cada geração lhe dão a ela. Assim, a compaixão não é apenas sua. Ela representou a igreja inteira no Calvário. Estava presente na paixão, como que oficialmente e com duplo cargo: o de cooperadora do Redentor e o de representante dos remidos. Aqui o padre Faber, na última parte que eu li, né, ele desenvolve aquela ideia, né, de que a história de Nosso Senhor, né, ela é uma história que aconteceu num certo tempo e que continua acontecendo para sempre, né? Ainda hoje, né, Maria vai com Jesus para o Egito. Ainda hoje ela encontra o filho carregando a cruz. Ainda hoje, enfim, ainda hoje, né? É uma história que se repete porque é a forma com que ela atrai os filhos adotivos do Pai, né? Maria estava, então, na paixão, ocupando 2 cargos, né? A de cooperadora do Redentor e a de representante dos remidos, né? Nossa representante, né? A igreja, né? Representando a igreja. Militante, né? A compaixão de Nossa Senhora também pode considerar-se de 2 pontos de vista, segundo consideremos Nosso Senhor como Deus ou como homem. Como Deus, sua natureza divina é terrivelmente injuriada na paixão. Nem todos os pecados do mundo juntos teriam violado tão terrivelmente a glória de Deus como o pecado mediante o qual ele obrou a redenção do mundo. Jamais a deslealdade de uma criação rebelde produziu tão profunda impressão sobre a honra de Deus, ou pôs em tamanho perigo a soberania de Deus. A este aspecto da paixão, nunca devemos perdê-lo de vista. Seria necessário outra paixão para expiá-la. Era necessária uma segunda paixão para fazer reparação, primeiramente a Deus. A compaixão de Maria ocupou este lugar. O pecado produziu dupla paixão, uma em Jesus e uma em Maria, mas produziu sem duplo pecado. Portanto, a compaixão de Maria não precisou de expiação, mas se precisasse, a expiação da paixão teria sido suficiente. No entanto, ela ficou de pé, ela ficou ao pé da cruz, como a ministra da glória de Deus. Seus sofrimentos, ainda que fossem dores novas para ele,
foram o mais próximo de uma reparação perfeita que uma criatura poderia fazer. Vimos nos capítulos anteriores que a reparação é elemento essencial de toda e qualquer santidade. Ora, se a santidade coletiva de todos os apóstolos, de todos os mártires, e de todos os confessores, e de todas as virgens, através de todos os tempos, se tivesse dedicado exclusivamente, até ao dia do juízo, a realizar a reparação pela paixão, e ainda considerando, com razão, que toda a ação da Igreja é, com efeito, uma reparação da paixão, sua santidade não poderia, até o fim do mundo, reproduzir reparação tão completa como a compaixão de Maria. Sua reparação excedeu em santidade eficaz a de todos os outros. Foi oferecida à natureza divina do Senhor instantaneamente. Na verdade, foi simultânea à indignação e quase coextensiva a seu excesso. Procedia de sua própria mãe, o que acrescentava uma aceitabilidade incomparável. Era adequada à paixão em espécie, em forma, em método e em grau, como nada mais o poderia ser. Por fim, sua eficácia procedia não apenas, ou não tanto, de seu valor intrínseco, mas da união real e vital com a paixão. A compaixão de Maria era a reparação feita ao Filho enquanto Deus. Se Maria, ao pé da cruz, era ministra da glória de Nosso Senhor enquanto Deus, não era menos a ministra de sua santa humanidade. De um ponto de vista meramente humano, a presença de Maria no Calvário pode surpreender. Não era o lugar apropriado para uma mãe o patíbulo do filho. E seu filho, segundo nossa humana opinião, teria poupado a agonia da mãe. Mas ela era ministra da encarnação. Representou a obediência humana em que o Verbo encarnado tinha vivido e que, como observou o apóstolo, lhe caracterizaria a morte tão perfeitamente como lhe modelara a vida. Ele esperava seu consentimento antes de assumir sua carne. Quando lhe infligiu a pior dor por volta da idade de 12 anos, ele também mostrou sua obediência a ela, voltando para Nazaré pelos 18 anos. Ele começou seus milagres por sugestão sua. Tinha sua permissão para realizar o ministério público. Dignou-se a pedir-lhe a bênção para a paixão. Talvez seu coração pedisse silenciosamente ao seu coração de Maria permissão para morrer. Desde o começo, Jesus e Maria nunca tinham estado separados. Parece ter sido uma espécie de lei da encarnação que eles sempre estivessem juntos. A Assunção, a coroação e o trono mediador seriam as instâncias finais da operação desta lei. Agora que Deus nos permitiu ver os 33 anos em sua perfeição, como um todo, percebemos que a ausência de Maria no Calvário teria ofendido nossos instintos cristãos, tanto como sua ausência de Belém ou de Nazaré. Ela era ministra da encarnação. Tudo depende disso. Ela não tinha mais direito de descer do Calvário do que um padre teria de deixar o altar no meio do sacrifício da missa. Teria havido incongruência nisso. Em 25 de março, ela tinha-lhe dado seu sangue precioso. Em outro 25 de março, ministrou o seu derramamento. Ela deve enfaixar o homem como tinha enfaixado a criança. Deve deitá-lo no túmulo como o pusera na manjedoura. Deve presidir ao final como presidira ao início. O Espírito Santo deve vir ao final
como veio no começo. Assim como esperou 15 anos por sua vinda, ela deve esperar 15 anos depois de sua partida. Seu sacerdócio consistia nesta continuidade de seu ministério por ele. A maternidade não era para ele mero meio, mera ocasião, mero instrumento ou mero acesso, mas um ministério duradouro em que sua obediência, sua letra maiúscula, se consumou. A maternidade de Maria foi a compaixão em Belém, e a compaixão de Maria foi a maternidade no Calvário. Então, esse é a seção 2, que é a natureza da compaixão. O que esse termo, usado teologicamente, significa? Padre Faber faz uma análise completa, Não só ele compara, a compaixão aplicada aos santos, aos fiéis comuns, aos filhos adotivos de Deus, mas também compara esse tipo de compaixão com a compaixão de Maria, e nos mostra o quão incomparável é a compaixão de Maria com a soma de todas as compaixões de todos os santos, de todos os fiéis, de todas as épocas ao longo da história até o fim do mundo. Esse capítulo reforça o anterior, no sentido da corredenção. Maria cumprindo um ministério, durante toda a sua vida, um ministério que é um sacerdócio, que é todo cujo ministério sacerdote flui todo ele da sua compaixão, da sua participação nas dores de Nosso Senhor. Foi a compaixão de Maria é diferente, inclusive, da dos santos, porque ela não dependeu de nada, para sofrer. Ela dependeu de estar ali, de ser a mãe de Deus e de ter sentidos físicos para perceber. Enquanto nós precisamos de muitas outras coisas para viver essa paixão, ao longo dos anos que nós vivemos. Precisamos de oração, precisamos de confissão, precisamos de comunhão, precisamos de meditação. Maria não. Maria não precisava sequer de fé para viver a sua compaixão, porque ela estava presente, ela estava lá vendo tudo acontecer. Nós acabamos a sessão 2 e amanhã, se Deus quiser, nós começaremos a sessão 3, o efeito real da compaixão. Talvez nós leiamos a sessão 3 também completamente amanhã. Tá certo? Queria ouvir agora os comentários e as observações que vocês possam ter. Professor, Sim. eu tenho que falar, não tem exatamente a ver com a leitura de hoje, mas pelo fato de hoje ser o dia da Ascensão, Hoje é a festa da Ascensão. Hoje é a festa da Ascensão. E cada vez que na festa da Ascensão o padre apaga o círio, eu penso nos apóstolos.
eu penso na porque eu sinto medo. É um medo infundado porque Nosso Senhor está logo ali no sacrário, né? Mas é um medo justamente como nós está falando aqui, a sensação de ausência, né? Como se ele estivesse indo embora e nos deixando desamparados. É uma sensação assim de desamparo, né? Que é infundado porque, como eu falei, ele está logo ali no sacrário. Mas ele fugiu de nossos sentidos, né, físicos. Isso. Nunca mais o veremos, né? Nós somos muito apegados aos nossos sentidos físicos, né? Precisaria um pouco mais de desapego, talvez, para que a gente deixasse a nossa inteligência agir, né? É triste. O nosso intelecto e a nossa vontade. Né? Depois que o padre apaga o círio, realmente é um momento tenebroso, né? Parece que a luz se vai do mundo, né? A luz se vai do mundo. E ela iria mesmo do mundo se ele não tivesse fundado a igreja na Quinta-feira Santa, né? A Eucaristia, né? Se ele não tivesse instituído o sacerdócio, né? Na quinta-feira, né? Isso dá mais valor, essa tristeza, esse desamparo que a gente sente, né? Com o círio apagado, dá mais alento para nós, né, Ana Paula? Dá mais faz com que a gente dê mais importância à continuidade da igreja, né? Porque ela cumpre o papel, né, de lugar onde existe a presença real, né? Que já não é mais sentida, já não é mais vista com os nossos 5 sentidos físicos, né? Ou seja, há aí uma espécie de mortificação dos nossos sentidos, né? É permanente, né? Há aí uma operação da vontade misteriosa, né? Nos exige que nós mortifiquemos os nossos sentidos para ainda assim perceber Nosso Senhor, né? Cuja presença é totalmente integral na hóstia, né? Ele está na hóstia como ele está na glória dos céus, né? Integralmente, né? Mas aí nós não dependemos mais dos sentidos, né? Então há uma espécie de mortificação permanente dos nossos sentidos, né? Que é também uma operação extremamente importante para nós, né? Mas sim, eu também sinto a mesma coisa que você na hora que se apaga o círio, né? O senhor sempre chama atenção, né, da pedagogia da igreja, né? Porque esse ato de apagar o círio ali durante a celebração da missa é pedagógico mesmo, é justamente para causar em nós esse tipo de sensação, de pensamento, né? Nos levar a meditar sobre isso, né? É uma lembrança aos nossos sentidos físicos, né? Porque nós vemos o padre apagar o círio, né?
logo depois do Evangelho, né? É um ato estranho para nós, né? O padre fazer algo depois do Evangelho que não seja a sua prédica, né? Ou a homilia, né? Não, ele não faz, ele vai lá e apaga o círio. Né? O círio que ficou aceso né? Desde a quaresma, né? O final da quaresma. É uma coisa tremenda, né? Tremenda. A fé é por suplemento aos sentidos. Sim, tanto ergo. Muito bem lembrado, Ana Paula. Muito bem lembrado. Nós que assistimos à missa hoje, nós estamos com essa impressão ainda na memória, né? Hoje ele se foi, né? Para o céu. E nos deixou a sua igreja. Né? Oi, professor. Oi, Márcio. Essa parte me fez lembrar essa parte daquele canto, né, do tanto é. Então, se é pelos suplementos, por suplemento, né, aos sentidos, porque os sentidos não abarcam tudo, né? Eles abarcam o mundo material, algumas consequências do espiritual, né? E exatamente isso, né? Que muitas vezes Nosso Senhor insiste tanto que a gente mortifique os sentidos para poder não ficar limitado por eles, para poder entender ou viver a vida espiritual, né? E bom, igual você falou, né? Igual está escrito inclusive no livro, né? E Nossa Senhora, ela vivia, ela teve essa compaixão ali, né? Também através dos sentidos dela, e nós temos aqui só por lembrança, né? E esforço da nosso raciocínio para a gente ver isso. Mas é o que os sentidos traem a gente, né? Essa sensação que a Ana Paula tem, eu também tenho quando isso acontece, dá um sopro tipo, acabou. Assim, não acabou. Né? Então a gente tem que ficar atento a não se deixar levar pelos sentidos. Tanto é que a multiplicação dos sentidos é um exercício saudável justamente para isso, né? Inclusive no período da quaresma. Né? Sim, bastante. Não só, né? Mas principalmente, né? Exatamente. Ali se forma um hábito para ser prosseguido, né? Além daquele tempo. Durante o ano. Muita gente acha, né, que fica, faz a modificação, acabou, vamos voltar a farra. Exatamente. Tem esse hábito. O período da quaresma é para adquirir hábitos, vários hábitos, né? Não adianta, senão fica igual aquele pessoal da dieta que foi feito de sanfona, né? Igual emagrece igual. A dieta da lua, a dieta do limão, a dieta do... Isso, e vai dietando aí, vai virando a sanfoninha. Enquanto você tocando forrozinho com essa sanfona, né? Mas era isso, professor, obrigado. Isso faz parte da pedagogia da igreja, né? Quer dizer, a quaresma, a qualidade dela aumenta muito se nós trouxermos algo da quaresma para o tempo, para os outros tempos litúrgicos, né, da igreja, ao longo do ano, né? Algum tipo de hábito, ou mental, ou físico, né? Mas esse ensinamento dos sentidos ele é tão importante, né, para o homem, né? Você criar um hábito saudável de duvidar dos seus sentidos, né? De não se apegar a eles, de não dar tanta importância a eles, né? E você veja que coisa paradoxal que é a igreja, né? A igreja foi
aquela que trouxe a verdadeira beleza para o mundo, né? Através de arte, através das artes arquitetônicas, das artes plásticas, da música, não é? Isso tudo apela aos nossos sentidos. Então, por que a igreja apela aos nossos sentidos, né? Porque ela sabe muito bem, não é? Que os nossos sentidos também são muito importantes para nós, não é? Mas ela quer que os nossos sentidos físicos, por mais enganadores que sejam, por mais limitados que sejam, eles sejam também a porta que vai nos elevar, né, até Deus. Então a igreja sempre usa símbolos, a beleza, né, o ritual, ela usa incenso, né, ela toca todos os nossos sentidos, né, visualmente, a audição, né, o olfato, né, o paladar, justamente para quase que santificando os nossos sentidos físicos, né? Usando os nossos sentidos para nos elevar a Deus, né? Isso é uma beleza, né? Porque ao mesmo tempo em que ela nos sugere a mortificação dos sentidos, ela também vê claramente que os nossos sentidos, tendo sido usados, criados por Deus, eles devem ser usados para que nós nos elevemos a Ele, né? Nos elevemos a Ele, né? Tudo que está na nossa mente, né, passou pelos sentidos, né? São Paulo dizia que a fé entra pelos ouvidos, né? Então entra pela audição. A igreja apenas ela quer que a gente use os sentidos de forma proporcionada, né, para nos salvar e não para nos perder, não? Quer dizer, vendo o círio ser apagado, nós vemos isso pelos nossos sentidos. Agora isso tem que nos elevar, né? Isso tem que nos elevar. Essa tristeza, esse terror que a gente sente, né, ele deve ser santificado, né? E é isso que a igreja quer, né? Que nós, ao mortificarmos nossos sentidos, nós reservarmos um objetivo mais elevado a eles, né? É isso que ela quer, né? É isso que ela prega. A mortificação dos sentidos não é para anulá-los, né? É para fazê-los porta-vozes das realidades mais espirituais, né? E não só materiais, né? E é claro, não precisava fazer essa observação, mas já fazendo, todo o mundo moderno tenta capturar nossos sentidos para as coisas mais baixas, né? E é isso que a igreja quer evitar, que a gente caia nessa arapuca do mundo, né? Professor, na verdade, ela está reordenando os nossos sentidos para aquilo que eles foram feitos. Isso. Né? Enquanto o mundo, ele quer nos desviar, nos distrair disso e colocar o nosso sentido e tudo mais a perder justamente no sentido contrário. Né? Tanto é que vários dos pecados, alguns dos pecados dos vícios capitais estão ligados com os sentidos, né? As irmãzinhas do prazer, né? Que é luxúria, preguiça,
e a gula, por exemplo, né, que acabam nesse olho na pista aí que faz a pessoa derrapar, pecados aí contra a castidade, né, para dizer os mais básicos, e daí vão até coisas piores, né? As pessoas fazem coisas horrorosas, desordenam tudo, desordenam a vida individual, familiar, social, por conta justamente de isso, só desses, né? Sem contar os outros, né? Porque é isso que é o grande, o bom uso dos sentidos, né? Ele está ordenado para Deus, mortificado para aquilo que pode pôr a alma a perder, né? Perfeito. É isso mesmo. Perfeitíssimo. É o que a igreja prega para nos salvar, né? Então essa luta nossa contra os nossos sentidos não é uma luta, digamos assim, gnóstica, né? O que nos separa, uma das coisas que nos separa dos gnósticos é exatamente essa visão dos sentidos. Eles são importantíssimos. Eles foram criados por Deus, tá certo? Porque os gnósticos, inclusive a gnose mais oriental, vinda do budismo, etc., né? Eles dão aos sentidos uma maldade profunda, né? Eles consideram que os sentidos foram criados para nos enganar, né? E a forma de salvação, entre aspas, dessas religiões orientais é nós anularmos completamente a influência dos sentidos na nossa vida, né? Então a nossa posição ela é muito diferente dessa, né? Nós aceitamos, né, a importância dos sentidos. O que nós fazemos é reordenar os sentidos na forma que Deus quer, né? Tá certo? A mortificação dos sentidos não é a anulação dos sentidos, né? E essa sutileza engana muita gente, né? Faz com que as pessoas tracem uma equivalência entre a nossa religião e essas religiões orientais, né? Faz com que se acredite que a mística católica é a mesma mística budista, né? Quem não percebe a diferença entre a mística católica e a mística budista está assim completamente enganado. Quem não reconhece a diferença entre uma meditação católica e uma meditação budista, né, está completamente enganado. E muitos católicos fazem isso, né? Muitos católicos se envolvem com esse tipo de meditação, né, não vendo nenhum tipo de diferença entre essas místicas, né? Isso tudo tem a ver com esse assunto que nós estamos conversando aqui, né? Então nós mortificamos os nossos sentidos, mas damos importância enorme a eles na nossa salvação e na nossa perdição, né? De cara já se vê um problema em uma coisa que é incompatível das duas místicas, que é se os sentidos foram feitos para nos enganar, que foi Deus que os criou, então Deus é um enganador. Isso, mas é claro, ué. Então, Um mentiroso, um enganador. Um mentiroso, mal. enganador. É o Deus mau. É o Deus mau da gnose. O Deus mau da gnose é o Deus do Velho Testamento, que criou Adão e Eva. Esse é o Deus da gnose.
Esse é o Deus contra o qual nós temos que lutar. A gnose é isso. Exatamente isso, Ana Paula. A gnose parte daí. Depois ela sofistica, né? Porque nós sabemos que o demônio é muito sofisticado, né? Muito sofisticado. Ele é... E Deus é simples. Deus não é sofisticado. O demônio é. Mas Deus não. Deus é simples. E essa ideia gnóstica que está impregnada na gente, né? É claro que se você perguntar uma pessoa que tem essas ideias gnósticas implantadas na cabeça, se for, por exemplo, um católico, você vai falar assim, não, mas isso tudo leva a você a dizer que Deus é mau. Ele fala, não, Deus é bom. Porque está impregnado, é igual o ar que a gente respira, né? A gnose está impregnada na gente. Se você vai para os fundamentos dela, você começa a detectar o quão deletéria ela é. Mas na vida comum, você pode ser gnóstico sem perceber, né? Sem perceber. É como ser liberal sem perceber. O demônio, ele quer que você faça o trabalho dele sem perceber. A melhor criatura para o demônio é aquela que vive todos os preceitos dele sem perceber que são preceitos dele, mesmo sem acreditar que ele exista, né? O demônio não está preocupado se você vai falar que não acredita nele, desde que você cumpra o objetivo dele. É assim com a gnose, com o liberalismo, né? com todas essas doutrinas que te afastam da vida, do caminho que vai te levar à salvação. Não importa que você fale que ele é mau, ou que você não acredite nele, ou que você meta o pau nele. Isso não importa, desde que você siga o caminho dele. Né? Ele é paciente, ele não preocupa com difamação. Né? Ele quer só que você siga o caminho dele. É por isso que a gente tem que perceber essas artimanhas para fugir delas. Né? Olha, toda a arte, né? Moderna, ela tem um quê de enganadora, né? De provar pra gente que aquela escada, né, do Escher, daquele pintor, né? Aquela escada em que uma água que ele pintou um quadro que a água cai numa cachoeira, num vale, num aqueduto que ele pinta, né? Ela cai e sobe ao mesmo tempo. Você não vê como é que um movimento contínuo da água que cai e sobe. Quando você vê o quadro, você demora um tempo para perceber o truque do quadro, né? Mas o que o Escher está tentando dizer para nós com aquele quadro, né? Que os sentidos são enganadores. Né? Tá vendo como é que eu te enganei? Né? A mesma coisa quando você vê os quadros dos impressionistas, né? Também é a mesma coisa, né? Aquela coisa de você chegar perto do quadro. Quanto mais perto de um quadro impressionista que você chega, menos você vê a paisagem toda. Você vê só as pinceladas. Você vê só o movimento do pincel e as cores individuais. Quando se afasta, você vê toda aquela imagem. Né? Os impressionistas também estão nos falando. Tá vendo como eu te enganei? Isso aqui não é imagem, não. Isso aqui é um tanto de pincelada que eu dei no quadro. Né? Então esses são os apóstolos da gnose, né?
na pintura, né? Eu não sei se vocês estão, se vocês já viram aquela escada de aquela negócio da água do Escher. Deixa eu ver se eu encontro essa figura aqui para mostrar para vocês. Vou mostrar a enganação do Escher. Encontrei aqui, deixa eu ver a melhor. Professor, Diga, pode falar. enquanto o senhor está procurando, eu estou exatamente com o livro do Huysmans, Huysmans, qual deles? que é o Caminho. O Caminho. Eu não consigo. A Caminho. A Caminho. Ele é uma. Não sei se o senhor sabe, ele se converteu já mais velho. Sim, né? sim. E ele escreveu muito, e chegou a escrever até sobre satanismo. Tem um livro dele que ele conta a história de um satanista do século, acho que 12, 13, um marechal francês. Aí apareceu. Esse autor, ele é considerado assim, ele tem um pouco de naturalismo, mas a área em que ele é mais naturalista é quando ele descreve a beleza da igreja. Esse livro A Caminho é sensacional. Sensacional. Eu não consigo sair da primeira parte, em que ele entra, né, na igreja de Saint-Sulpice, e ele começa a escrever, ele começa com De Profundis, e ele fala, né, do cantochão. Aí ele está aqui, eu li isso ontem à noite. Essa melodia chã e nua, simultaneamente aérea e sepulcral, era esse grito solene das tristuras, ai meu Deus, e cega eu também, e orgulhoso das alegrias, eram estes lírios grandiosos da fé do homem, que pareciam irromper nas catedrais, como irresistíveis geyseres dos próprios pedestais dos pilares românticos. Ele está fazendo uma comparação com o De Profundis, Magnificat, Salve Regina, Laudación, Miserere Mei e o Stabat Mater, com a música dos grandes artistas de gênio, né, que eles chamam, que tentaram traduzir os cantos sagrados, Vitória, Joaquim Desprez, Palestrina, Lacy, Handel, Bach, e ele fala assim, mas esses homens, esses compositores, eles já não eram crentes. Isso. Então, jamais alcançaram aquela música profunda que era o cantochão, que nasceu no fundo do claustro, né? E o que eu acho muito interessante, professor, que no finalzinho aqui, eu vou ler aqui, tá? O canto litúrgico, criado quase sempre anonimamente no fundo dos claustros, era uma fonte extraterrestre, sem filão de pecados, sem traço de arte. Era uma ressurreição de almas já libertas da servidão das carnes, uma explosão de ternuras sublimadas e de puros júbilos. Era também o idioma da igreja e o evangelho musical acessível, como o próprio evangelho, aos mais exigentes e aos mais humildes. Isso aqui, professor, me remeteu a um poema do Chesterton, que ele fala da juventude eterna de Deus e da igreja. Isso. E ele fala de Deus fazendo todos os dias, de novo e de novo e de novo, o sol nascer, as margaridas florirem, né? A grama ficar verde, a grama continuar verde.
como uma criança brincando com o pai e o pai jogando ela para cima, ela fala de novo, de novo, de novo. E isso aqui, professor, ontem, acho que foi ontem. Ah, não, eu estava ouvindo também uma palestra que o senhor deu, que o senhor citou, por uma nova Idade Média. Um texto. A nova Idade Média do Burdiev. Então, para concluir, juntando tudo isso, esse texto, Chesterton e Burdiev, com a nossa busca pela tradição e a crítica que é feita a quem busca a tradição como se fossem medievalistas, saudosos, nada disso. Porque essas coisas que são verdade com a nossa fé, elas são verdades, a verdade que é nosso Senhor Jesus Cristo é uma verdade atual. Assim como toda simbologia que foi possível ser arrancada da alma, da verdade da alma do homem, do que há de resto, né, de santidade da alma do homem, também é atual. Isso pode ser seguido, talvez não como um todo numa sociedade, mas pode ser conseguido individualmente por cada alma. Então, buscar essa tradição, a gente não espera mais ter uma sociedade em que a presença de Deus ela era visível, porque como vai fazer para voltar a isso? Mas nós podemos ter isso na nossa vida. Isso. Né? Fala que quantos santos anônimos não existem por aí. Então é isso, professor. Aí o único jeito da beleza salvar, não vai salvar o mundo não, mas ela pode salvar pelo menos momentaneamente muitas almas. Beleza. E eu vou explicar isso, professor. É para buscar sim essa riqueza da igreja, essa riqueza que é medieval, que é o ápice dessa beleza. É o medievo. O Huysman, ele é um exemplo de muitos homens que foram atraídos à igreja pela beleza ritualística da igreja. Não é que a beleza salva, mas a beleza ela atrai. E aí, quando você já é atraído pela beleza, você encontra outras coisas. Então, o cantochão, né? O Huysman, ele é um convertido. Ele era grande intelectual antes de ser convertido. Ele tinha ele era considerado pelaquela intelectualidade do século XIX como grande intelectual. Então, como, por exemplo, Chesterton, ele teve que sair dessa intelectualidade materialista do século XIX em direção à igreja. E a forma com que ele encontrou de fazer isso foi exatamente, ou a forma que Deus encontrou para atraí-lo, foi exatamente a beleza ritualística, sobretudo o cantochão. Ele era absolutamente fascinado com o canto gregoriano. Fascinado. Esse livro ele fala em outro livro também dele, a Catedral. Né? Ele tem um livro, As Avessas, que o personagem é um neurastênico, um homem lascivo e neurastênico. E é interessante, eu não conheço a Catedral, eu conheço só As Avessas e já estava há anos com esse caminho. Esse homem lascivo, ele é o Huysman, né? Já numa situação ele tem um requinte para descrição da arte com palavras assim inauditas, palavras inéditas, uma riqueza impressionante. Ele é um escritor fascinante.
fascinante. A descrição de como toca a alma, a beleza da igreja, né? A sensibilidade do homem, quando a igreja, no seu esplendor, ela realiza esse rito, não é? É que é a repetição do sacrifício, é impressionante essa coisa. Né? Agora, essa ideia. E outra coisa, ao mesmo tempo, ele tem uma sensibilidade muito natural para falar da santidade. É muito belo quando ele descreve a santidade, a simplicidade das palavras que ele usa, né? Agora, o que eu fiquei pasma, eu já voltei desse texto aqui, foi exatamente assim, essa noção que ele nos dá de que esses grandes homens de gênio, eles jamais atingem a altura, né? Por causa o que os move é o próprio gênio, a própria vaidade, é a arte deles, que é essa arte que se dá continuidade hoje, né, professor? Essa arte moderna, que muitos católicos conservadores se enganam. E a música clássica moderna, né? Também, que é uma loucura, né? Há uma enganação, eu já falei outro dia. A enganação dos sentidos. Wolff, A Beleza Salvará o Mundo, até uma do Dostoiévski. Não, isso é uma bobagem. Ela é muito repetida, mas ela é repetida como um bordão, né? E a proposta de autores católicos ajornados, como o próprio Vaticano II, é essa, de você dar uma continuidade e o meio católico criar uma beleza. Mas não há como isso acontecer, essa continuidade, sob fundamento falso, fundamento hegeliano, fundamento Vaticano II, né? Esse esteticismo moderno, ele está divorciado da verdade. Quando a beleza se divorcia da verdade, acabou. Então, essa beleza que está salvando o mundo, ela está divorciada da verdade. Ela né? tá... O Huysmans perceberia claramente nisso, né? Claro. O autor, o gênio dele depois foi temperado com a busca no claustro, né? Ele foi ao Blato beneditino, né? O Huysmans. Ele viveu muito tempo em mosteiro beneditino. Eu não sei se você sabe da briga dele com o Leon Blois. Na verdade, da briga do Leon Blois contra ele. É muito interessante. Bom, professor, que eu não estou lembrada. Não, mas depois a gente comenta sobre isso, é muito interessante. Porque o Leon Blois, a rusga que o Leon Blois tem contra o Huysmans é porque ele em alguns dos escritos dele, ele, digamos assim, ele menosprezou, talvez, ou falou de forma, enfim, um pouco ofensiva das aparições de La Salette. E aí o Leon Blois ficou doido, né? Porque, enfim, ele comenta alguma coisa do Huysmans, o Leon Blois, naquele livro Aquela que Chora, que ele escreveu sobre La Salette, né? Eu já li esse livro, mas que pena, não atentei para a existência, não sabia do Huysmans naquela época. Ele fala do Huysmans lá. Ele, de forma como o Leon Blois sempre falou das pessoas que ele não gostava, né? Aquele jeito do Leon Blois de falar. Mas não, mas eu admiro muito esses livros, né, do Huysmans. E é um convertido que Deus usou a beleza da igreja para convertê-lo. Agora, essa coisa da beleza fora da verdade, ela não existe. Beleza não salva ninguém. Isso é uma conversa fiada para boi dormir. Né? E, enfim. Né?
há pessoas tradicionais, né, que são muito ligados ao cantochão, ao canto gregoriano, né, e que discordam de outros tipos de música, né, a polifônica, por exemplo, né, que é uma música muito bonita, mas eles já acham que o polifônico já é uma degradação. Já é uma degradação. Há muita discussão nisso do pessoal que é ligado ao canto gregoriano, etc., né? Que acham que a música polifônica já é uma degradação, enfim, já não deveria ser aceita como música sacra, né? Mas né? Pela própria igreja ela né? Mas enfim. Mas foi bom você trazer o Huysmans aqui. Huysmans é um grande autor, para quem não conhece. É muito bom de lê-lo. Muito bom. Professor, Sim, Márcio. também uma última colocação aqui. Também muitas vezes as pessoas elas não sabem a diferença entre é como se estivesse fazendo uma comparação entre a pessoa bonita e bonitinha. Você já viu aquela pessoa bonita, ela é bonita com ou sem maquiagem. A bonitinha é só um feio arrumadinho. E a beleza... Bonitinho já é xingamento, né? Isso, já é xingamento. Já é xingamento. Já desmascara que ali é uma coisa feia, arrumadinha para parecer que é bonita. É uma falsificação da beleza. Vou dizer o seguinte, pro que muitos de nós fez, quando queríamos apresentar melhor. Agora, a beleza em si, ela tem um conteúdo espiritual também, a verdadeira beleza, né? Sim. E como conteúdo espiritual, ela também tem alguma coisa, um vislumbre da verdade. Sim. Tanto é que muitas vezes a gente tem, mesmo aqui no exemplo terra a terra aqui, tem aquelas pessoas que têm traços bonitos, mas são feias, aquelas pessoas belas, mas pernósticas, antipáticas. Como tem aquelas pessoas, assim, visualmente feias, mas elas são tão simpáticas que elas se tornam belas, porque a beleza não é apenas aquilo que está no sentido, mas aquilo que vem de dentro, né? Aquilo que atrai, né? Aquilo que atrai. Isso. Eu uma vez, outro dia, tinha vindo uma pessoa, gente, faltando dente. Não sei se era até acho que um morador de rua. Ele soltou uma gargalhada tão boa, mas tava faltando tanto dente. Eu achei com uma alegria tão, assim, espontânea, tão genuína que veio dele, que, assim, pra mim, aquela pessoa se tornou bela. Sim. Né? Mas a beleza, não a beleza dos traços, mas a beleza do conjunto. Do conjunto, daquela alegria, aquele sorriso que aperta os olhos, sabe? Aquele sorrisinho de mim. Que fica, né? Aquela coisa só mostrando os dentes. Isso é a beleza, né? Aquilo tem traços bonitos, dentes bonitos, tá, o rosto, traços, mas não tô vendo uma beleza dali. E às vezes a gente vê a beleza dessas coisas, né? Então, a beleza, vamos dizer, moderna, ela é uma beleza de bonitinha, feia, armadinha. Sofisticada. Isso, sofismada por isso mesmo. Interessante, pessoal. Desculpa a demora aí. Não, isso mesmo. Nós vivemos num mundo de... Porque, exatamente, se você comparar o canto gregoriano com a nona sinfonia é sofisticadíssima. O canto gregoriano é muito simples. Né? Então, é isso. É a simplicidade e a elevação. Né? Que a igreja moderna não quer preservar, né? A igreja moderna não quer preservar, infelizmente, né? E a Cristina falou uma coisa importantíssima. Nós precisamos preservar isso pessoalmente, pelo menos, né? Se não tem mais, ou em pequenas comunidades, né? Se não tem mais a estrutura visível da igreja preservando, nós precisamos preservar isso, né? Para o nosso próprio bem, né? O nosso próprio bem. Mais alguma observação, algum comentário, gente?
Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.